A Polícia Civil avança nas investigações sobre a morte do advogado Juliano Gomes, de 37 anos. O principal suspeito é um amigo e colega de profissão. O delegado responsável falou com a nossa reportagem sobre o provável motivo do assassinato. A polícia ainda tenta entender o que teria motivado o assassinato do empresário Juliano César Gomes, de 37 anos, ocorrido no dia 21 de maio. Apontado como o principal suspeito de planejar a morte do amigo, Tiago Fonseca Carvalho segue foragido. As investigações da delegacia de Sete Lagoas, onde ocorreu o crime, estão sob sigilo. Tudo por causa de um processo que o advogado responde na justiça e que pode estar relacionado ao homicídio. Em 2018, Tiago foi preso, suspeito de comandar um esquema que envolvia lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Ele começou inicialmente com primeiros investimentos ou empréstimos em instituições financeiras, empréstimos fraudulentos, utilizando nomes dos principais empresários aqui em Minas Gerais. Ele construía CPFs e cédulas de identidade falsos. A partir daí, pegavam empréstimos fraudulentos nas principais instituições financeiras e futuramente, com essa diversificação, ele utilizou de várias fraudes, criando empresas de fachada, aumentando a razão social dessas empresas para, a partir daí, dissimular novos golpes e implantar prestações de serviços fraudulentas e que não existiam. Responsável por conduzir as investigações na época, o delegado revela que Juliano já desconfiava que o então sócio estaria envolvido em ações ilícitas. Juliano era uma pessoa muito correta, era uma pessoa muito leal, era uma pessoa muito proba dentro das suas atividades e que, quando percebeu que o Tiago estava desviando o caminho da sua atividade profissional para situações não tão satisfatórias, ele resolveu abandonar essa sociedade, assim como desfazer esse vínculo de relação de amizade profunda que ele havia tido com o Tiago. As investigações, que começaram em 2017, duraram cerca de 1 ano e meio. Tiago foi preso na terceira fase da Operação Apate, depois de 2 meses foragido. Beneficiado por um recurso judicial, ele ficou apenas 90 dias na prisão. Segundo a polícia, em liberdade, o advogado continuou movimentando o esquema. Ele continuou não só buscando novos clientes para a prática de fraudes, mas também auxiliando outras pessoas que também estavam cumprindo pena com ele de dissimular ou ocultar essas fraudes que porventura eles tenham praticado. Mesmo após a prisão, Tiago continuou atuando como advogado. Chegou a assumir um processo do ex-publicitário Marcos Valério, apontado como pivô do mensalão. O delegado revela ainda que, após a prisão de Tiago, surgiram novos fatos durante as investigações, que foram acompanhadas pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Testemunhas e até advogados foram ameaçados. 8 pessoas, entre elas Tiago, foram indiciadas por crimes como lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. O processo corre em segredo na 10ª Vara Criminal aqui do Fórum Lafayette. Um dos indiciados decidiu colaborar com a justiça e revelou todo o esquema que seria comandado pelo advogado. A defesa do delator arrolou Juliano como testemunha e o depoimento dele complicaria ainda mais a situação de Tiago. Percebe-se que o Juliano seria um importante elemento de prova em desfavor do Tiago. Por quê? Porque por um determinado momento ele passou a operacionalizar e entender quais eram as atividades desse principal foragido aí. Existe uma relação direta entre o suposto foragido e o envolvimento no assassinato aí do advogado Juliano. Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, explicou que, em relação à punição disciplinar do advogado Tiago Fonseca Carvalho, os processos ético-disciplinares que tramitam na casa são sigilosos e que não recebeu ordem judicial de suspensão da inscrição dele. Já a defesa do ex-publicitário Marcos Valério disse que o cliente não tem qualquer relação profissional com o Tiago Fonseca atualmente.